ServiceNow, the smarter way to workflow. Meet the new Degreed, the upskilling platform that connects learning and skills to opportunities. So you can put to work the skills your people have today and get to work building the skills your business needs to take on tomorrow. A tecnologia é um universo em expansão. Em um mundo hiperconectado, que experiência você entrega para o seu cliente? As oportunidades são infinitas, mas a qualidade do seu software definirá o seu sucesso. Testes contínuos, Quality Assurance, hiperautomação, DevSecOps, Business Agility, segurança de aplicações. Nós asseguramos a qualidade e a qualidade te leva ao resultado. Prime Control, Quality Drives Results. Espero que todos estejam bem e com saúde. Nós agradecemos sua presença e teremos uma hora bem produtiva. Vamos começar agora o sexto e último webinar da série Transformação Digital e Impactos em RH. Todos patrocinados pela Degreed, pela ServiceNow e pela Prime Control. Deixo aqui nosso agradecimento. Sem eles, não teríamos condições de realizar a série. O objetivo da série é apresentar uma visão geral do tema Transformação Digital. Neste último webinar, conversaremos sobre a utilização de robôs no auxílio aos processos de recrutamento e seleção na área de recursos humanos. Vou apresentar um resumo dos nossos 5 webinars que nós tivemos, seria só um panorama. Então, no primeiro webinar, nós tivemos a Cláudia Elisa, ela explicou a importância, do tema transformação digital nos conselhos de administração. No segundo webinar, a Majô e a Patrícia abordaram os desafios na jornada de transformação digital e como o RH está ajudando este processo, essa jornada. No terceiro webinar, a Kátia e a Tatiana apresentaram como a transformação digital está impactando os subsistemas de RH. No quarto, nós tivemos o Paulo e o Solon, onde eles abordaram a questão da LGPD, e o seu envolvimento com a questão de RH, os sérios pontos foram levantados, pontos de atenção. No quinto webinar, que foi na semana passada, a Maria Emília, a Marta, o Tiago, discutiram o que podemos esperar de um futuro próximo, webinar brilhantemente conduzido pelo Pirani, diretor da BRH Brasil. E para quem as pessoas têm interesse um pouco mais sobre o tema de transformação digital, teremos um curso introdutório Transformação Digital, com 15 horas, começando no dia 7 até o dia 11, onde a gente discutirá o que vem a ser a transformação digital, o que ela nos permite fazer, uma visão geral sobre as tecnologias envolvidas. Teremos algumas empresas apresentando cases da sua jornada de transformação digital. Então, quem estiver interessado, em breve, vocês receberão um e-mail comunicando como fazer a sua inscrição, datas e horário certo. É um curso de 15 horas, curso rápido. Aproveitando, teremos o nosso Fórum de Transformação Digital no dia 9 de setembro, uma quinta-feira, e enviaremos também em breve um outro comunicado, portanto, save the date. Tá? Então, para o nosso webinar de hoje, convidamos o Ciro. Eu tentei fazer um resumo aqui do currículo dele, é um currículo muito extenso, mas vamos lá, Ciro, qualquer coisa você me complementa. Ciro é especialista em Design Thinking pelo MIT, certificado pela Columbia Business School em inovação disruptiva, inovação estratégica pela TUC, marketing pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e atua como estrategista, professor de MBA, palestrante e consultor de empresas. Foi gerente de patrocínios, responsável pelo plano de marca do Boticário, trabalhou em consultorias nacionais e internacionais, atendendo o Google, VIP Kids, e hoje é Head de Inovação na Prime Control, à frente da iniciativa de RPA Prime Robot. E o Ciro vai explicar um pouquinho para a gente o que vem a ser a questão de robots, tá? RPA. A Prime Control, por sua vez, ela oferece soluções em testes de qualidade de softwares, nas modalidades fábrica de testes, alocação de profissionais e consultoria em Quality Assurance.
se dedica a elevar e proteger o sucesso dos projetos de tecnologia por meio de automações, continuous testing, quality assurance e implantação de métodos ágeis. Essa empresa, ela na verdade é relativamente nova, ela foi fundada em 2008, mas ela tem uma série de pontos hiper interessantes, né? Neste curto período de tempo, ela já conquistaram clientes que são referências em seus mercados, ela está presente nas principais gigantes nacionais, né? Possui uma grande expertise nas verticais de varejo, telecomunicações, indústria, logística e comércio eletrônico. Interessante, a Prime Control foi reconhecida pela Deloitte como uma das principais empresas de pequeno e médio porte que mais cresceram no ano de 2018 e 2019. Em 2020, foi reconhecida como uma empresa líder e Rising Star no relatório ESG Provider Lens. Em seu portfólio, há grandes empresas, igual eu comentei, agora só dando alguns exemplos, o seu Grupo Ticário, Vivo, Unimed, PagBank, CIA, BRF, entre outros. Com sede em Curitiba e escritório em São Paulo, a Prime Control possui mais de 200 profissionais especializados de software e automação e agilidade. E se não me engano, Ciro, me corrija se eu estou errado, é uma great place to work. Yes. Certo, Ciro? Maravilha. Tá, então, boa tarde, Ciro. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, pessoal? Que bom estar aqui com você, Luiz. Que bom poder conversar um pouquinho com os nossos queridos profissionais de RH aí sobre automação, sobre essa nova década que nós inauguramos esse ano, né? Então, nós sabemos que nessa nova década aí, né, Luiz, velhas estradas não vão levar a gente para novos destinos. E aqui na Prime nós estamos construindo novas estradas. Eu diria que essas estradas que estamos construindo, elas nem são físicas, porque para o futuro aí a gente vai voando. Nós vamos conversar um pouquinho dessa questão de robô, né? E aí eu quero compartilhar com vocês nos próximos minutos aqui essa experiência e o que o time da Prime aqui preparou e como a gente pode dar suporte para os departamentos de RH serem mais ágeis. Opa, Ciro, obrigado, Ciro. Não tenho dúvida que será um sucesso o nosso evento de hoje, tá? E obrigado mais uma vez por prestigiar o nosso evento, tá? Então, nosso webinar de hoje, pessoal, ele vai discutir como um robô analisa meus dados no LinkedIn e traça meu perfil comportamental. Então, antes de começar, eu sempre solicito, né? Eu gostaria que vocês colocassem no nosso chat de qual localidade você está assistindo o nosso evento. Achei bacana só para a gente mais ou menos ter noção de quem está assistindo, né? Então, Ciro, então, para a gente começar, né, só para a gente lembrar, a gente conversou bastante e aí foi hiper bacana a hora que o Ciro me apresenta o seguinte: Roberto, eu vou entrar no seu perfil no LinkedIn e vou te traçar algumas informações. Eu fiquei, assim, particularmente chocado, assim, tipo assim, cara, ficou perfeito. Então, eu gostaria que nós fizéssemos um exemplo, Ciro. Você tem como fazer um exemplo para a gente? Claro, vamos fazer isso já. E aí a gente discute isso. Muito bom. Maravilha. Luiz, eu tinha feito com você aqui, tá? Então já está aqui, obviamente, o teu perfil. E aí vamos prever essa personalidade do Luiz aqui, baseado em Big Data, tá? Então eu vou pedir desculpa para vocês por esse resultado ter vindo em inglês aqui. As minhas preferências no LinkedIn estão em inglês. Eu tentei mudar isso para nossa reunião aqui, mas não fui bem sucedido nesse momento. Então, assim, eu traduzo para vocês, tá? Então, aqui, ó, se eu fosse comparar o Luiz, né, baseado com o que ele escreveu, as postagens que ele fez, os comentários, enfim, principalmente o que ele escreveu aqui sobre ele, assim, né, esse texto aqui que ele escreveu sobre ele, o robô, através de uma NLU, que a gente chama, né, de Natural Language Understanding, então, processamento de linguagem natural. Então, se você for pesquisar isso no Google depois, então, NLU, né, processamento de linguagem natural, usando aí algumas bibliotecas, né, tanto de Google TensorFlow, como de Amazon Watson e outras ferramentas cognitivas, a gente foi capaz de assertivamente chegar aqui e dizer que o Luiz é um D num Base Test Disk. O que significa isso? Num teste baseado em disk, tá? Assim, ou seja, baseado em características do teste comportamental disk, tá? Assertivamente, então, eu sei que ele é um D, ele é rápido, orientado a resultados, direto e aprecia brevidade e eficiência. Então, e aí eu posso saber o o comportamento dele, posso saber aqui o que efetivamente o motiva, né?
produzir resultados, alcançar metas e liderar um grupo. E o que estressa o Luiz, por exemplo, né? Perder prazos, se abrir emocionalmente e... Obrigado, Ciro, obrigado. Tá bom? Assim você vai abrir minha vida. Bom, mas olha só, por favor, continue, é só uma brincadeira. E aí, desculpa, deixa eu continuar na pasta aqui, mas assim, entenda o seguinte, que o robô, com alguns segundos, ele foi capaz de traçar um perfil comportamental do Luiz, antes mesmo de eu até, aqui o Luiz, eu tenho uma conexão com ele, mas quando eu fiz esse teste, eu nem tinha conexão com o Luiz. Então eu posso fazer um teste aqui com qualquer pessoa, mesmo que eu não tenha conexão com ela, baseado simplesmente nas informações que ela publicou, assim, tá? E aí a gente consegue assertivamente decidir algumas dicas, até impossível, né? Se eu precisar ligar para o Luiz e convencer ele que ele deve me contratar, o que eu devo falar para o Luiz? Use um tom sério e intenso. Expresse o seu desejo de assumir desafios. Ofereça-se para promover exemplos do meu trabalho e focar na minha habilidade de trabalhar eficientemente. Obviamente, isso aqui vem baseado na comparação que a gente faz aqui, né, do Luiz com o meu perfil. Então, vamos imaginar aqui, ó, que esse aqui sou eu e esse aqui, o Luiz. Então, obviamente, aqui nós temos alguns pontos de paridade e pontos de diferenciação. E aí eu consigo assertivamente dizer como que eu devo me comportar relacionado nos meus pontos fortes, baseado ao que o Luiz representa, né? Ou seja, sendo assim, isso aqui é uma boa ferramenta, não só para um recrutador, mas para quem quer ser recrutado, né? Porque você vai conversar muito mais assertivamente com as pessoas, te dá a capacidade da pessoa saber com quem você está falando efetivamente. E aí, obviamente, essa persona aqui não precisaria ser eu para um departamento de RH, ele poderia ser uma persona ideal, tá? E aí a gente poderia comparar um candidato, por exemplo, a um perfil ideal para qual eu estou contratando numa determinada área, num determinado time, né, ou esquadrão, né? Então, para montar esses esquadrões assertivamente, a gente poderia comparar isso com um perfil ideal. Eu vou sair dessa compartilhamento de tela aqui, só para eu poder ver o Luiz de volta. E aí, então, Luiz, você veja que assertivamente, né, a tecnologia artificial acelera os processos de RH com insights sobre as pessoas, assim, né? E insights que são tirados não necessariamente de um teste. Aqui, salvo as devidas proporções, o robô deve ter sido bem assertivo ao capturar a sua personalidade, não? Ciro, eu fiquei assustado porque realmente capta muito. Inclusive, o dia que a gente conversou, né, os dias que a gente... Você percebeu que efetivamente sou uma pessoa mais direta, breve, não é? Sim. Então funcionou muito, né? Agora, Ciro, antes da gente continuar, João, assim, não necessariamente nós temos pessoas aqui que são 100% do RH. Você poderia explicar assim, rapidamente o que vem a ser a metodologia DISC? Sim, obviamente. Dentro desse contexto de uma metodologia DISC, ele é um teste comportamental, né? Então, hoje, se você for pesquisar no Google DISC, né, ou teste de comportamento DISC, você vai analisar a personalidade das pessoas ou o comportamento delas, né? E aí, dentro esse teste, ele é um teste extenso que você pode fazer. Inclusive, nós temos na Prime Robot esse teste aí, um teste baseado em DISC, com as características do DISC, que você pode fazer gratuitamente, tá? Para você descobrir a sua personalidade. E depois aqui eu posso mandar o link para vocês, né? Vocês podem se conectar comigo aí, por favor. Eu passo o link, eu encaminho para o Luiz aqui. E aí e até a gente pode compartilhar aqui no chat. Esse link, que você pode então fazer a tua personalidade, entender os teus valores de carreira, entender a tua cultura, entender o teu perfil de personalidade mesmo, que é esse teste baseado em DISC, que a gente faz, e assertivamente a gente consegue traçar esse perfil comportamental de soft skills. Fala-se muito hoje nisso de soft skills, nessas habilidades comportamentais, né, Luiz? Porque a pessoa é contratada por uma habilidade técnica e demitida por uma habilidade comportamental. Não é assim?
Então, muitas vezes a gente contrata alguém por causa que ele é um bom técnico e a gente demite ele porque ele não tem alguns skills comportamentais. Então, para a próxima década, a gente percebeu que os skills técnicos a gente pode até ensinar, a gente pode até ensinar a pessoa, mas um skill comportamental é mais difícil. Então, assim, por isso que soft skills, ou o comportamento das pessoas, né, para essa próxima década, vai determinar, né, sucesso ou fracasso. E aí, diga-se tanto do departamento de RH, quanto de um candidato, certo? Então, essa estrada que nós temos para a próxima década, ela é comportamental, né? É o comportamento que vai definir sucesso ou fracasso de um processo de entrevista, de seleção, ou de um candidato, né, na sua carreira. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa inteligência emocional, essa capacidade de lidar com o nosso comportamento, se adaptar assertivamente e mudar, né? Aprender a desaprender, eu diria. Como diria Alvin Toffler, né, Luiz? Que os analfabetos dessa próxima década não vão ser aqueles que não sabem ler ou escrever, vão ser aqueles que não sabem aprender a desaprender, para então reaprender, né? Porque nessa meio da pandemia nós tivemos que reaprender um jeito novo de conduzir o RH, não? Dentro dessa lógica aqui digital, a gente teve que reaprender coisas e desaprender algumas coisas antigas, né? Como home office, por exemplo, né? Que a gente acreditava que não era possível, que essas reuniões por Zoom não seriam produtivas, e agora estamos até ameaçando aí grandes indústrias, né? Seja ela imobiliária, seja ela de aviação, né? Porque as pessoas estão se deslocando bem menos, estão precisando menos ir ao escritório, assim, né? Poxa, fato. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ciro, extremamente bem colocado. Eu posso utilizar essa ferramenta também para, por exemplo, entrar em contato com o cliente? Imagina só, eu quero, de repente, vender um produto para você. Uhum. Aí, de repente, eu vou lá, vejo essa questão de match, etc e tal. Isso facilita também? Eu posso utilizar isso? Facilita, Luiz. E aí, o nosso alvo aqui, imagina o seguinte, que uma empresa, né, uma empresa extraordinária, ela efetivamente começa com pessoas extraordinárias, né? Porque uma grande empresa, ela não é feita de um monte de CNPJs, ela é feita de um monte de CPFs, né? E então, uma vez que você conhece esse CPF, você pode conhecer esse CPF não só para contratar alguém, mas para convencer alguém a respeito de um produto ou serviço. Então, esse mesmo serviço que nós estamos aqui, obviamente, fazendo para RH, ele super funcionaria para um departamento de vendas. Porque imagine você saber com quem você está falando, como você deve falar, o que você deve falar, que entonação deve usar, como essa pessoa reage, quais são as suas características comportamentais e como eu posso olhar para os meus pontos fortes e usá-los eles a meu favor num pitch de vendas, por exemplo. Então, ele serve para um pitch para alguém me contratar ou para eu contratar alguém, serve para um pitch de vendas, né? Seja para eu vender ou para eu convencer alguém a me dar um desconto. E aí, porque nós estamos falando, no final das contas, aqui de pessoas. Então, ele transcende o RH, né? Então, essa ferramenta aqui, ela pode servir não só para um departamento de RH, que é poderoso e tem ajudado grandes empresas aí a acelerarem seu processo de contratação, mas serve, obviamente, para as empresas também que querem vender seus produtos e serviços e conversar assertivamente com seus leads, né? Poxa, muito bacana, Ciro. Vamos fazer o seguinte, antes da gente continuar, eu gostaria de solicitar, vamos passar o vídeo de um dos nossos patrocinadores da Prime Control, e a gente volta em seguida. A tecnologia é um universo em expansão. Em um mundo hiperconectado, que experiência você entrega para o seu cliente? As oportunidades são infinitas, mas a qualidade do seu software definirá o seu sucesso. Testes contínuos, Quality Assurance, Hiperautomação, DevSecOps, Business Agility, Segurança de aplicações. Nós asseguramos a qualidade e a qualidade te leva ao resultado. Prime Control, Quality Drives Results. Ciro, só uma perguntinha para você, assim, você já meio que começou a explicar, mas eu vou fazer uma pergunta para você ter, responder, para eu entender um pouco melhor, ou seja, o que o RH ganha com este robô?
Vamos imaginar um trabalho de Sísifo. Então, eu vou pegar um flip chart aqui. Um trabalho de quê, Ciro? Sísifo. Vocês já viram falar de Sísifo da mitologia grega? Não. Sísifo, Luiz, era um cara que ele tinha que empurrar uma pedra morro acima. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Sísifo está aqui, tem uma pedra, ele está carregando essa pedra morro acima. Quando ele chega lá em cima desse morro, dessa colina, ele solta a pedra, o que acontece com a pedra? Ela rola para a base. E aí Sísifo tem que rolar essa pedra morro acima de novo. E aí a gente percebe que o trabalho de RH muitas vezes é um trabalho de Sísifo, porque a gente rola a pedra morro acima, chega lá em cima, ela rola para baixo. O que eu quero dizer com isso? Então, é um trabalho muito ingrato da gente ter que fazer 4 grandes etapas num processo de contratação. Nós temos um processo de triagem dos currículos, efetivamente, que é o processo de hunting, né, que eu vou lá de recrutamento, né, então vamos dizer aqui que eu vou recrutar, tá, a triagem e o recrutamento, então, que é eu ir ao mercado, triar algumas pessoas no LinkedIn e para recrutá-las assertivamente. Depois desse trabalho aqui, acontece uma coisa que a gente chama de triagem, recrutamento, a gente chama de seleção, certo? Então, assim, ó, eu vou ter que selecionar algumas pessoas. Então, baseado nessa recrutamento que eu fiz, nessa triagem que eu fiz aqui, eu faço uma seleção de todos esses currículos. Da seleção, isso vai dar origem a uma entrevista, e essa entrevista vai dar origem a uma contratação, ou seja, né, o onboarding, eu trazer o colaborador para dentro da empresa, fazer todo o processo de admissão. Então, aqui, tá? Então, triagem, ou recrutamento, seleção, entrevista e admissão, que é a contratação. Lá você faz a triagem, você pega os candidatos, sabe aqueles que são os melhores, seleciona eles, dizendo, não, esses aqui estão dentro do perfil, têm as habilidades técnicas e que a gente quer, manda ele para uma entrevista com o gestor. O que o gestor fala? Eu não gostei muito desses perfis que você me mandou, não dá para fazer de novo, eu precisava, não deu certo, não deu match. O que acontece? A bola rolou de novo, você vai ter que voltar ao LinkedIn, refazer um processo de triagem, de recrutamento, de seleção, de entrevista para uma... Então, o que melhora no processo de RH? Uma vez que eu consigo ser assertivo, já aqui, ó, na minha triagem, tá? Que eu consigo no meu momento de recrutamento, eu trazer os perfis que vão dar match aqui na entrevista, isso acelera muito o processo de RH. Vamos imaginar que eu trazer esse perfil aqui, para eu fazer esse recrutamento, tem muita mensagem de WhatsApp, e-mail do próprio LinkedIn ou de outras plataformas enviados. São muitas horas de trabalho manual e repetitivo que eu pego um texto e falo, oi, você gostaria de participar de um processo de seleção? Acesse aqui nessa vaga e preencha seu currículo. Imagine que essa pessoa vai entrar ali e vai começar uma conversa. Oi, sobre o que é a vaga? Agora você imagina isso exponencialmente para quantas pessoas nós estamos tentando contratar, para quantas vagas, quantas horas a gente fica num processo de triagem ou recrutamento. Então imagine que o robô pode fazer tudo isso aqui, abrir uma conversa com o candidato, mandar um link para ele preencher um teste, trazer numa lista ranqueada quais são os 10 melhores baseado num perfil comportamental que a gente definiu. Para que eu mande para a entrevista, não 10, mas eu mando os 3 mais assertivos. E aí eu tenho um ranking assertivo de quantas pessoas, para eu não ter que refazer o trabalho todo lá na frente. Tá? Porque daí eu não tenho que voltar no LinkedIn, refazer meus filtros de pesquisa, encontrar novamente os candidatos, ou seja, essa pedra rolou morro abaixo. Então, nosso desafio como Prime Robot é retirar esse trabalho repetitivo aqui do universo do RH. Parece uma roda do Thundercats, né? Para quem assistia Thundercats aí. E a gente quer dar para o RH aqui uma visão além do alcance, tá? No sentido assim, de que você vai ter um olho de Thunder aí para enxergar o seu candidato e enxergar as condições
para a contratação dele muito antes dele chegar a uma entrevista, tá bom? Aí, Luiz, eu acho que consegui responder a sua pergunta falando o que traz de benefício para o RH. Elimina muitas horas de trabalho manual e repetitivo que hoje os recrutadores estão efetivamente tendo que apertar esse parafuso porque não tem outro jeito de se fazer. Ô Ciro, e ser mais eficiente, ou seja, utilizar melhor o seu tempo, isso traz retorno para a empresa, né? Ou seja, é a otimização do recurso que a empresa tem, né? Perfeito. Essa otimização de recursos vai efetivamente levar a gente a ter mais produtividade, né? Isso. Ô Ciro, nós tivemos aqui duas pessoas que gostaram muito como chama? Da ferramenta, né? E vamos abrir uma exceção aqui e apresentar a Ludmila e a Kátia. A Ludmila solicitou para fazer a questão lá do perfil do LinkedIn, assim como a Kátia também, tá? E se você puder, então, entrar no sistema de novo. Agora, só tem uma pergunta aqui da Raquel Castro também, tá? Ela pergunta se a ferramenta é acessível para pessoa física, para profissionais liberais. Sim, ela é aberta não só para os recrutadores, porque a gente entende um recrutador como uma pessoa física. Se você acessar o site da Prime Robot, todos os nossos robôs são focados em pessoas, assim, não só em corporações, né? Então está super aberto para pessoa física, para profissionais liberais usarem a mesma ferramenta, que hoje ela está focada, né, para um time de recrutamento e seleção aqui, ela está até com essa mesma marca e esse mesmo look and feel, essa experiência para um departamento de recrutamento e seleção. Mas se você enxergar que um departamento de vendas é bem parecido com um departamento de recrutamento e seleção, você vai conseguir usá-lo para um departamento de vendas também, né? E aí, obviamente, aqui é só uma questão da gente mudar um pouquinho a interface, ou o modelo, como ele se apresenta, tá? Essa cara do robô para um departamento de vendas, por exemplo. Ludmila, como esse robô aqui, nessa nossa workshop, ele é aberto para o YouTube, eu até sugeriria da gente não fazer com o seu perfil aqui. Eu pedi para o Luiz aqui a autorização para fazer no dele, e aí eu vou pedir autorização expressa para você aí, só para você me dar um ok, que está tudo bem, que vai ficar disponível isso amplamente na World Wide Web. Você está de acordo? Só para eu não fazer um teste aqui e depois você não ter ciência das implicações que isso pode trazer, né? Ludmila, a gente está aguardando a sua resposta aqui no chat, tá? Isso, senão eu posso demonstrar para ele, Ó, ela respondeu. Ciro, podemos ir adiante. Muito bom. Ok. Enquanto você procura isso aqui, Ciro, eu acho que a gente poderia aproveitar, enquanto você verifica aí, vamos assistir o vídeo do nosso outro patrocinador, da The Grid. Aí você arruma. Tudo bem? Meet the new Degreed, the upskilling platform that connects learning and skills to opportunities. So you can put to work the skills your people have today and get to work building the skills your business needs to take on tomorrow. Muito bem, Ciro. Muito bom. Então agora você deve estar vendo a minha tela aí, Ludmila, e você deve ser essa primeira aqui. Só confirma para mim, Ludmila Ferri, Recursos Humanos, Treinamento e Desenvolvimento Humano. Vamos ver aqui. Eu não consigo ver a tela, se você podia confirmar para mim, Luiz. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho, Ciro. A Ludmila falou que está de acordo, mas ela não confirmou se é o dela. Isso, eu só não quero abrir de alguém que não seja ela aqui, né? É ela mesmo, pronto, ela deu ok. Então vamos lá. Ok, feito. Então, tá aqui a Ludmila, obviamente nós vamos agora prever a personalidade dela, e ela é uma CD, tá? Então, assim, é um questioner. A Ludmila tá aqui, tá sem fotinho no LinkedIn dela, tá? Então, ela é uma CD moderada, o que ele chama de questionador. Ela tende a ser altamente focada como executora no trabalho, e ela vai direto ao ponto numa conversação, tá? Então, essa característica dela, ela se sente
annoyed, ela se sente, agora deixa eu trazer incomodada com exagero, tá? Ela questiona a falta de lógica e análise, e ela enfatiza a importância da qualidade. Quais são algumas coisas que a motivam? Competência e habilidade, soluções que têm prova, né, que são provadas, assim, e feedback, ela gosta de feedback, assim, tá? Que alguém dê feedback sobre o trabalho dela, ou ela também gosta de dar feedback. O que a estressa? Você demonstrar emoções, tá? Assumir uma tarefa que não está muito precisa, não está muito clara, e indecisão de outras pessoas, tá? Quando eu estiver conversando com ela aqui, e aí, efetivamente, eu vou deixar aqui só a comparação da Ludmila, por exemplo, comigo, né? Então, aqui, essa comparação do quanto ela é tolerante ao risco, quanto eu sou tolerante ao risco, quanto que ela é cética ou cordata, tá? No sentido, assim, né, de que confia, né, nas coisas, otimista ou pragmática, fast-paced, ou seja, ela trabalha rápido ou mais devagar, assim, no sentido, assim, que ela gosta de mais liberdade. Então, e obviamente aqui o robô, a gente vai ranqueando isso aqui com o nosso teste de verdade, né, quando a gente passa por um processo de contratação, a Ludmila preencheria um teste e eu veria se a minha inteligência artificial está sendo assertiva, e aí a gente corrige aqui a linguagem natural para chegar mais perto, tá? E quanto mais pessoas usam, mais assertiva a gente vai ficando. Ô Ciro, eu acho que foi bem legal. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar e depois a gente volta no outro perfil, tudo bem? Combinado. Então vamos fazer o seguinte, olha, digamos, há alguma limitação ou algum ponto de atenção que você gostaria de enfatizar em relação a essa ferramenta específica? Obviamente. Então, a gente já fez alguns testes com grandes clientes e muitas vezes um recrutador, o perfil do recrutador, às vezes no LinkedIn, foi preenchido para atrair candidatos. E aí, muitas vezes, quando a pessoa está tentando se parecer a alguém, o robô, obviamente, ele não vai saber se você está querendo se parecer com alguém ou não. Então, por isso, salvo as devidas proporções, se alguém está querendo se parecer, o robô vai pegar aquilo que está escrito, né? Ele não vai conseguir ler nas entrelinhas daquilo que está sendo dito. Por isso que a gente tem que fazer um teste para que a pessoa depois corrija, né? Se houve algum desvio da regra padrão. Então, usar esse robô é importante olhar para ele e entender que o processamento de linguagem natural está baseado no que está escrito. Então, se a pessoa está tentando se passar por uma pessoa que ela não é, obviamente pode haver desvios, né, nessa tecnologia. Mas a gente percebe que a maioria das pessoas, e a maioria dos testes que a gente já fez, as pessoas não entregam isso na mão de uma assessoria de imprensa ou de um terceiro para preencher seu próprio perfil. E como elas são elas que preenchem com suas próprias palavras, o robô passa a ser muito assertivo, né? Então, assim, salvo as devidas proporções, na evolução disso aqui, obviamente, alguém poderia querer se passar por alguém, e aí a gente tem alguns testes, né? Como o RISC, que é um teste que testa o quanto a pessoa é propensa a causar uma fraude ou não, o quanto o que ela está falando é verdade ou não. Então, assim, também é um teste comportamental que você pode ter acesso, você manda para o candidato e você vê o quanto ele fala a verdade ou não, né? Parece um detector de mentiras, assim, sabe? E aí você consegue ver qual é o risco de eu acreditar nessa pessoa ou não, tá? Se ela é uma pessoa crédula ou não, tá? Então, esse é a diferença. E vocês viram ali que a gente pega um pouquinho, né? O quanto a pessoa é crédula, o quanto ela não é, né? E aí, um pouco isso no teste a gente consegue pegar, mas, obviamente, teria que fazer um teste mais aprofundado. Então, salvo as devidas proporções, o robô, ele só vai trabalhar com aquilo que a gente coloca dentro dele. Então, assim, quando você vai pesquisar alguém, obviamente o robô vai precisar de algumas palavras-chave. Concorda que o nosso processo de recrutamento e seleção hoje é feito todo por palavras-chave? Quando nós vamos pesquisar no LinkedIn, nós vamos procurar alguém para vender nosso produto, a gente põe algumas palavras-chave para encontrar as pessoas.
um robô pode ser muito mais assertivo com a busca das palavras-chave, no sentido de ele ser mais rápido e mais eficiente, porque ele não cansa, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, e pode ficar compilando listas e listas sem se cansar, diferente de um recrutador. Só que a palavra-chave que eu dou de input para o robô, ela que é o gatilho para eu conseguir trazer uma lista assertiva ou não. Então, nós temos que aprender a fazer as perguntas certas. Diz que no mundo hoje, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, eu posso estar cheio das respostas certas para as perguntas erradas. E aí, simplesmente não vai funcionar. Então, nós precisamos aqui, obviamente, corrigir nossas perguntas. Qual é a pergunta certa para eu chegar nesse perfil que eu quero contratar, né? Será que as perguntas certas são a respeito de hard skill ou elas são a respeito de soft skill? Será que eu preciso de pessoas que tenham habilidades técnicas ou tenham habilidades comportamentais? O quão é importante eu encontrar alguém com uma habilidade comportamental e com um desvio padrão muito grande de uma habilidade comportamental, né? Eu tenho bem certinho a habilidade técnica dele, mas um desvio padrão muito grande da habilidade comportamental. E aí, então assim, e aqui para a próxima década a gente vê Google, o próprio Tesla e outras grandes multinacionais contratando não por hard skills, mas por comportamento, porque eles estão mudando as perguntas para a próxima década. Aqui eles perceberam que não são só de habilidades, você não é feito daquilo que você fala que você faz, né? Você é feito daquilo que você faz, você é feito do seu comportamento, né? E é isso que vai efetivamente fazer diferença para os recrutadores e para os candidatos na próxima década, né? Conseguir não só ter iniciativa, mas uma boa acabativa, da gente conseguir chegar até o fim. Muito bacana, Ciro. Nós temos aqui a Kátia. A Kátia está hiper curiosa sobre a questão do perfil dela. Vamos traçar mais um só para a gente fechar? Kátia de Souza. Kátia de Souza. Vamos ver você, Kátia de Souza. Você vai ter que confirmar para mim, cara. Deixa eu voltar a compartilhar a minha tela, né? Obviamente, senão vocês não vão conseguir... Kátia, você está falando de onde? De onde você está assistindo esse nosso evento? Ela precisa dar ok também, né, Ciro? E aí, Kátia, você trabalha na Mars? Public Affairs? Confere para mim. Ela está de acordo já. Tá, só diz para mim qual dessas Kátias aqui é você. Tem várias Kátias de Souza. Eu só preciso de um pouquinho mais de informação para eu não abrir um perfil publicamente aqui que eu não deveria. Ajuda a confirmar para mim, Luiz, que eu não tenho... Eu não consigo ver o chat aqui. Por enquanto eu não recebi não, tá? Kátia Alavarse. É esse nome aqui que está realmente no... Kátia com K, né? Lá. Sei, assim com S-E? S-E. A-L-A-V-A-R-S-E. S-E. Castilho de Souza. Isso. Vamos lá agora. Alavarse? Recursos humanos, né? Isso mesmo? Kátia, confere para mim. Você está de acordo? Só dá um que você tá. Eu estou de acordo. Que vocês publiquem o meu... Ela falou que está de acordo. Ela falou que está de acordo. Muito bem. Então, Kátia, olha só. Está aqui a Kátia. A Serquilho, ela mesma. Muito bem. Então, assim, ó. A Kátia aqui é um ID. Ela está muito parecida com o meu perfil aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Ela ficou... sobreposta aqui, tá? Meu perfil ficou sobreposto ao dela aqui. Então, ela é um ID, uma influenciadora, tá? Sociável, gosta de aventura e carismática. Ela tem muitas habilidades sociais e muitas vezes parece ser até impaciente. O que ela naturalmente tende, né? Ela tende a olhar sempre o quadro todo, assim. Ela fica entediada facilmente e ela tende a liderar a conversação numa reunião. O que motiva ela?
falar em público, exploração e descoberta e experimentar coisas novas. O que estressa ela? Agendas inflexíveis. Usar muita cautela e rotina, tarefas repetitivas, tá? E aí aqui, obviamente, eu vou só mostrar para vocês aqui, ela como ela é bem parecida comigo, vocês vão ver que ela, no caso aqui, se nós estivéssemos fazendo um recrutamento, veja só que ela teria dado match com a persona, se no meu caso eu fosse a persona ideal, ela teria dado match com a nossa persona, tá vendo? E aí, assim, obviamente, ela subiria no ranking de recrutamento em termos comportamentais. Muito bom, Ciro. Então vamos continuar aqui um pouco. Tem mais algumas perguntinhas aqui para você. Quais são os impactos, né, desses robôs, né, na carreira dos profissionais de RH? A gente pode até dar um zoom no recrutamento e seleção, né? As pessoas trabalham com recrutamento e seleção. Para quem trabalha com recrutamento e seleção ou com RH, esse robô vai devolver para elas o direito humano de viver, eu diria assim. O que eu quero dizer com isso? A gente vai tirar o RH de um lugar que é muita tarefa repetitiva, muito trabalho de Sísifo, de eu empurrar uma pedra morro acima e fazer coisas que uma máquina pode fazer melhor que eu. E vamos colocar os profissionais de RH numa posição muito mais de anjos, aquelas pessoas que são o que nós chamamos no mercado de farmers, né? Então, em vendas, nós chamamos de que tem aqueles que são os caçadores e temos aqueles que são os fazendeiros. Então, esses farmers, no sentido são aqueles que vão nutrir a fazenda para manter um bom time. Então, você sai de uma função que é simplesmente de caçar para ser uma função de você cuidar dos teus talentos, de desenvolvê-los, de nutrir a carreira deles com as informações. E o comportamento, ajudá-los a ajustarem a sua rota de comportamento para serem bem-sucedidos nessa carreira que eles delinearam para você mesmo, né? Para eles mesmos, no caso. Tá? Então, assim, isso vai mudar drasticamente a forma com que os recrutadores hoje trabalham, né? Hoje nós temos um grande contingente de pessoas como recrutadores, ou seja, como hunters, né? Como headhunters, que eles vão buscar pessoas no mercado, porque não existe uma ferramenta para isso hoje, mas eu acredito isso na próxima década mudando, né? Saindo um grande contingente de pessoas, de busca de pessoas, para um contingente de pessoas que agora cuidam de pessoas, que são business partners, né? Ou os parceiros de negócio que ajudam a desenvolver o time em termos de desenvolvimento humano e organizacional, para que a gente não só atraia talentos, né? Mas que a gente os retenha ao longo do tempo, assim, né? Muito bom, Ciro. Antes de a gente continuar, eu acho que vale a pena a gente assistir mais um vídeo do nosso patrocinador, no caso agora o ServiceNow. ServiceNow, the smarter way to workflow. Uma outra pergunta aqui, nós temos a pergunta da Gislene Marques. Ela quer saber, Ciro, qual que é o endereço para acessar a ferramenta no YouTube e o acesso está disponível. Tá, o acesso, você tem aqui no meu nome, aqui, primehobot.com.br, tá? Você pode acessar essa ferramenta lá. Essa ferramenta que vocês estão vendo aqui em tela, efetivamente, é a evolução do nosso beta, que está em produção, e aí aqui nós estamos, óbvio, terminando essa rotina de testes para disponibilizar esse... nós precisamos de uma aprovação do Google para esse nosso extensão, tá? Então, vocês não vão conseguir encontrar esse aqui, mas o robô já funciona extraindo esses mesmos dados, só que, obviamente, aqui em forma de planilha daí, tá? Obrigado, Ciro. Mais uma perguntinha aqui para você. Voltando ao robô, como é que funciona a implantação dele no departamento de RH? Como é que funciona isso? Então, hoje, a gente tem
ele está rodando, inclusive, gratuitamente, né, para as pessoas fazerem os testes em nível individual, e esse é um dos motivos que a gente até topou vir fazer a palestra com vocês, por causa que a gente precisa que mais pessoas usem, que mais pessoas nos deem feedback, e para ajudar a gente a desenvolver a ferramenta e ajustar os algoritmos para que a gente possa ser cada vez mais assertivo. A contratação acontece pela Prime Robot, você vai poder encontrar lá no site um Fale Conosco, você pode entrar em contato e a gente pode daí, baseado no teu caso de uso, melhorar isso, personalizar ele para você. Se o que está disponível já gratuitamente já servir, você está super convidado a usar, ele é gratuito, e dentro dos próximos meses, quem está nos ajudando aí a desenvolver a ferramenta e fazendo esses testes, obviamente vai ganhar alguma gratuidade por ter nos ajudado nesse período de beta, tá bom? Muito bom. Vamos ver aqui, nós temos mais alguma pergunta. Olha só, então, eu gostaria que você, na verdade, Ciro, fornecesse 2 sugestões para os participantes aqui do nosso webinar, que começarão ou que já estão realizando a utilização dos robôs em seus processos de recursos humanos. Ou seja, o que você acha que, tipo assim, sugestão? Sim, comece simples, gente. Muitas vezes você quer automatizar uma coisa, e aí você quer automatizar um processo inteiro, você quer já fazer tudo automático. E um dos grandes aprendizados que nós temos com o time de robôs é automatize coisas mais simples primeiro, para depois você partir para as coisas complexas. Porque provavelmente se você tentar automatizar tudo de uma vez, você vai se frustrar. E essa frustração vai vir não só em reação para você, né? Porque você gera uma expectativa e ele é tipo um pêndulo assim, né? Do outro lado está a frustração. Então, se você não lidar muito bem com a frustração, às vezes você pode abandonar uma tecnologia que parece muito promissora já na casca. E, de repente, na próxima década, ela te dá um tombo. Então, o mais importante comece simples, comece pequeno, escolha pequenas coisas para você automatizar, pequenas partes do processo, que é isso que a gente já liberou lá para vocês poderem automatizar pequenas partes, seja o envio de mensagem, seja a parte de mandar um teste, seja a parte de ver o perfil comportamental. Comece a automatizar pequenas partes até que você esteja seguro da automação, para daí você evoluir para automações mais complexas. Muitas pessoas chegam para a gente e dizem, eu quero automatizar tudo, e aí ela se frustra por causa que é uma jornada longa de transformação digital, né? Essa cauda, né, dessa jornada de transformação, então tá aí no livro Cauda Longa, ela é longa, assim, então você tem que entender que esse processo de adoção da tecnologia, ele não é os early adopters, ou os que adotam cedo. É muito importante você, dentro da empresa, você ter certeza de quem adotam cedo. E faça com eles, faça um teste num pequeno departamento, numa área, com um gestor, alguém que adota cedo. Se você for tentar alcançar a primeira maioria antes de convencer quem adota cedo, você não vai ter diplomatas suficiente para convencer os céticos de que aquela ideia é boa. E aí acaba morrendo antes mesmo da iniciativa nascer, e aí você não consegue ver os frutos, né, de uma automação acontecer. Então comece pequeno, traga para o seu lado os que adotam cedo, encontre aí nas empresas inovadores, aqueles que estão dispostos a testar uma tecnologia nova, né, e aí você vai evoluindo, então, passo a passo, com aprendizagem e o erro, né. Tudo isso aqui, entendo que é uma mudança de cultura, é um novo jeito de fazer as coisas. E para mudar uma cultura, a gente precisa mudar alguns pensamentos, nós vamos precisar emitir novas mensagens, e isso vai levar algum tempo até que todo mundo esteja evangelizado, vamos dizer assim, esteja preparado para adotar essa nova tecnologia, né? Porque se você for tentar começar isso aqui com os heróis da resistência, você não vai nem conseguir tirar do papel, né? Muito bom, Ciro. Algum outro comentário que você gostaria de adicionar? Nós temos aqui 5 minutos, né? Que você gostaria de, ou seja, importância da utilização de robôs, de repente, em outras áreas de recursos humanos. O que você está vendo, já que você é uma pessoa que trabalha com essa parte de inovação? Sim, automação, gente, na próxima década, ela é inevitável. O que nós estamos chamando agora de revolução digital, né? Então as pessoas estão falando da 4ª revolução industrial, né? Que, enfim, que é essa revolução digital que nós estamos vivendo. Eu gosto de dizer que ela não é uma revolução digital. Eu gosto de dizer que ela é uma revolução humana. Na próxima década, as pessoas vão voltar a um lugar humano.
as máquinas vão poder, como diria o Wright do Airbnb, né? As máquinas vão até poder substituir os nossos corações ou as nossas mãos, mas eles nunca vão conseguir substituir nossos corações. Então, eles vão até substituir nossas mentes. Eles têm capacidades cognitivas, habilidades cognitivas, tá? Muito mais avançadas do que nós. Mas o poder de decisão ainda é de um humano. Então, assim, eu acho que essa revolução dessa próxima década, essa revolução digital, é colocar o humano no lugar que ele não deveria ter saído. Você não sente isso de verdade, que a pandemia essa transformação digital está fazendo com que a gente volte para um lugar que nos é de direito, que é a casa, que é a família, que é um ambiente salubre para trabalhar, com um tempo específico. Você veja, nós estamos voltando a ter um direito humano de viver. E aí eu acho que essa próxima década vai acelerar, então, essa revolução humana. Nós, como humanos, vamos nos ver em outro lugar nessa próxima década. Tá? Então, nós, uma empresa de robôs, estamos aqui chamando a atenção para um manifesto, né? Que esse manifesto de que nós não estamos vivendo a quarta revolução digital, ou a revolução digital, ou a quarta revolução industrial, nós estamos vivendo a primeira revolução humana, que a gente está ocupando um lugar de máquina que a gente não deveria. E aí tem muitos processos, muitas coisas, tarefas repetitivas que você pode automatizar e elas vão ser automatizadas. Nós vamos ganhar muita produtividade nessa próxima década. E é isso que eu enxergo. Então, olhando para frente, né, enxergando para onde o vento sopra, antes da gente ficar reclamando do vento, a gente ajusta a vela, né? E a gente ajusta as velas e vai para onde o vento está soprando. O Gartner mesmo, na próxima década, fala que RPA e automação de processos vai ganhar muito espaço no orçamento das grandes empresas, porque nós vamos precisar fazer mais eficiente, nós vamos precisar fazer mais rápido, porque não tem como ganhar da competição fazendo mais do mesmo. Nós vamos precisar nos reinventar e fazer isso diferente para conseguir fazer com maior valor agregado, né? Porque vamos imaginar para uma marca empregadora que eu consegui responder às 1.000 pessoas que se candidataram instantaneamente, tem muito valor como marca empregadora, concorda comigo? Eu poder dizer assim, obrigado por você participar do processo, você não foi aceito por causa desse critério. Imagine eu dar uma resposta individual para cada um deles, de todos que participaram do processo seletivo em todas as fases. Hoje o RH humanamente não consegue fazer isso. Ela consegue, no máximo, dar uma resposta bem vaga, dizendo que você não deu match. Né? Mas a gente não consegue dizer o porquê e não consegue mostrar para as pessoas onde elas podem melhorar para ocupar aquela cadeira. E aí as pessoas ficam no escuro, né? Elas ficam pensando, não, mas por que será que eu não fui melhor? O que eu posso melhorar para ser o candidato ideal? E aí, na próxima década, eu acho que os robôs vão poder ajudar a gente a fazer isso assertivamente, e nós vamos melhorar, então, o perfil da marca empregadora, essa conexão com as pessoas, porque a gente, obviamente, então, passa a dar um feedback humano a respeito do processo seletivo de cada uma delas. Poxa, Ciro, legal, tá? Estamos muito satisfeitos com a sua contribuição aqui na nossa série de transformação digital impactos em RH. Só um comentário, ou seja, nós tivemos, na verdade, uma quantidade enorme de inscritos, foram 950 pessoas inscritas nesse evento, o primeiro evento de transformação digital da BRH Brasil. Isso permite com que a gente desenvolva, então, um fórum. Então, no dia 9 de setembro desse ano, nós vamos ter um fórum de transformação digital, entre 10 da manhã e 18 horas, discutindo a questão de transformação digital. Ou seja, vamos continuar cada vez mais discutindo isso, né? E para quem está interessado, nós vamos ter um curso, né? Só estou repetindo que nós já falamos no início. Nós vamos ter um curso de 15 horas sobre a questão de transformação digital, onde nós apresentaremos, ou seja, uma visão geral, agora seja mais técnica, o que efetivamente seria a transformação digital, quais são as tecnologias que estão envolvidas, e vamos trazer alguns cases de empresas para que a gente tenha uma visão assim bem prática, né? Então, gostaria de agradecer aqui a todos os nossos patrocinadores, a The Grid, a ServiceNow e a Prime Control, porque sem eles a gente não teria como viabilizar esse evento. E gostaria de agradecer a todos vocês por terem ficado aqui com a gente. Desejo a todos sucesso, muita saúde e paz para todos vocês. Até o nosso fórum no dia 9 de setembro. Obrigado. Obrigado, pessoal.
tecnologia é um universo em expansão. Em um mundo hiperconectado, que experiência você entrega para o seu cliente? As oportunidades são infinitas, mas a qualidade do seu software definirá o seu sucesso. Testes contínuos, Quality Assurance, hiperautomação, DevSecOps, Business Agility, segurança de aplicações. Nós asseguramos a qualidade e a qualidade te leva ao resultado. Prime Control, Quality Drives Results. ServiceNow, the smarter way to workflow. Meet the new Degreed, the upskilling platform that connects learning and skills to opportunities. So you can put to work the skills your people have today and get to work building the skills your business needs to take on tomorrow.